Sabe aquelas conversas que só acontecem nos bastidores? Aquelas opiniões que todo mundo tem, mas ninguém fala na cara e muito menos no ar. Aqui a gente não tem medo de desconforto. O papo é direto, sem filtro e sem enfeite. E se doer, talvez seja porque às vezes a verdade dói mesmo. Então, se você gosta de entrevista com resposta ensaiada, discurso pronto, pode mudar de canal agora. Eu sou Mari Cantarelli e nós estamos em Off. O meu era assim, eu procuro um amor que gosta de cachorro e de crianças. Se tiver filho da idade do meu filho, ótimo. Essa pode ir pra bio, entendeu? Não do Inner Circle, mas pro seu Instagram. Eu não vou nem falar onde, porque como o animal veio doente, não quero queimar a universidade, tá? Ai, agora ela sentou assim, eu vou sentar assim também. Vamos falar. Vamos falar? A nossa convidada de hoje é referência no Brasil quando o assunto é defesa dos animais. De fundadora de ONG a apresentadora de TV, ela resgatou milhares de vidas e batalhou contra gigantes. E também colecionou várias polêmicas. O seu ativismo já mobilizou milhões de pessoas e nas redes sociais despertou haters barulhentos e famosos. Hoje, no In Off, a gente vai falar sobre bastidor, cancelamento, coragem e, afinal, o que é mais difícil nesse país, né? Ser mulher ou ser ativista? Ou melhor ainda, ser as duas coisas juntas. Seja muito bem-vinda, Luísa Mel! Querida. Corre aqui, Luísa Mel! Já encheu o saco essa piada do Corre aqui, Luísa Mel? Não, você acredita que não? Eu acho divertido. Você gosta? Gosto. Até hoje as pessoas comentam em tudo falando isso, né? Figurinha. Meme é uma coisa muito maluca, porque eu já vi comentários assim, num post meu que eu tava correndo na estrada pra salvar um cachorro, e a pessoa, ela existe mesmo, então a Corre aqui, Luísa Mel, é essa? Tipo, você fala... Tipo, a pessoa, a criança que já nem sabe direito quem é a Luísa Mel. Olha aqui a Corre aqui. Teve até um vídeo que o menino tá dando uma injeção, ele começa a reclamar. Não, chama não sei o quê, chama a Luísa Mel. Tipo, acho que ele nem sabe o que é de animais, ele falou, chama a Luísa Mel. Agora, o seu nome não é Luísa Mel. Não, meu nome é Marina. Deixa eu ver se você tem cara de Marina. Eu não sei como que é cara de... Eu sou Marina. Quem te chama de Marina? Sua família ou todo mundo sabe já dessa história? Olha, muita gente sabe, eu escrevi no meu livro, eu falo em muitas entrevistas, os meus haters todos sabem. Você sabe que hater é mais fiel que fã, né? Eles são, né? Sabem tudo! Eles falam que eu sou tão mentirosa que meu nome é de mentira, não sei o quê, e falam que Você é tão mentirosa, que eu amei esse hater que falou isso. Você é tão mentirosa. Que é falsidade ideológica, que como assim ter outro nome, tipo... Daí já não sabe nada de direito, você já fala falando besteira, né? Não, eu não sou nome artístico, né? Todo mundo sabe que eu comecei na televisão, né? Não é mentira pra ninguém, então... E da onde que vem o nome Luísa Mel? Olha... Luísa era minha avó, que morreu atropelada um pouco antes de eu fazer essa mudança de nome. Mel é um apelido de infância, que eu vendia pão de mel no Bom Retiro, então achei. E, na verdade, eu fazia teatro há muito tempo. E não sei se você lembra da Monique Evans, do programa que ela fez na Rede TV durante muito tempo, Sim. que era o Noite Afora. Sim. E eu trabalhei na produção também do Noite Afora. E o meu primeiro quadro foi dentro do programa da Monique. Não era sobre sexo, mas o programa era sobre sexo, aquela loucura. E aí ninguém sabia direito. Eu falando isso agora, né? Eu falo, nossa, os tempos mudaram tanto que o programa da Monique já virou assim, de criança, perto do que é hoje a internet. Meu, imagina! E que lá é light, levíssimo. Agora eu tô pensando, eu falei, nossa, o pessoal que hoje em dia o mundo tá tão doido, né? Não, total. Mas eu, não sabia, aí coloquei um nome artístico, e aí logo fiquei conhecida, e aí você sabe que hoje o nome que mais tem de cachorro é Mel, né? É verdade, tem bastante cachorro. Então, você vê que nada nessa vida é por acaso. A gente tem sempre um plano maior, né? Eu acredito super nisso. Luísa ou Marina, vou te chamar durante a entrevista? Acho que Luísa, né? Luísa. O pessoal vai pegar aqui. Vai falar, melhor. Doida então, Luísa, antes da gente falar de bichinhos, animais, que é a sua causa, que eu sei que é onde, né, a gente tem bastante coisa pra falar, eu queria falar um pouco dos seus outros lados. Quem é a Luísa Mel para além desse propósito de vida? Eu sei que é muito difícil a gente dissociar propósito de vida, né, quando a gente é tão engajado assim. Mas eu queria que você contasse um pouco de você para além da causa dos animais. Olha, eu sou mãe.
Eu acho que isso, para mim, hoje em dia é a coisa mais importante. É a única coisa que é mais importante que o meu trabalho, é a minha maternidade, assim. Eu sou uma mãe super presente. Eu amo ser mãe, acho que é a melhor experiência, a experiência mais profunda da vida. Respeito, obviamente, quem não quer ter filho, mas se eu pudesse falar para as pessoas, tenham, porque tenha no momento certo, né, um planejamento. Eu tive mais velha. Com quantos anos você tem? Você tem um, que é o Enzo. Eu já tinha 36. 36. E não pode esperar muito, né? Porque infelizmente a gente tem aí uma idade que tem que ter. Mas eu já era muito madura, eu já pude curtir isso muito. Eu acho que você formar um ser humano é a maior contribuição, né, que você dá para o planeta. É muito difícil educar. Você só quis ter um? Na verdade, não. Hoje em dia eu teria 10. Se eu ainda tivesse tempo, eu teria muitos filhos. Mas eu não penso em adoção? Nesse momento, não. Eu priorizei, assim, a minha vida, minha carreira. E aí, quando eu fui ter, aí depois meu casamento, depois do filho foi bem complicado. E aí, seu casamento piorou depois da maternidade? Olha, eu tive uma gravidez, um primeiro ano bem triste, bem difícil, bem solitário. E aí depois a gente aí quis, mas aí não consegui, e aí acabou não rolando. Acabou não rolando, mas eu aproveito, assim, cada minuto, cada desafio, porque não é fácil. E acho que a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Ele tem 10 anos hoje. Tem 10 anos. E hoje você é casada com... Não, eu não sou casada. Suas enteadas... Ele tem 4 filhas, é isso? Tem 4 filhos. 4 filhos. Tem um menino e 3 meninas. Meu Deus, e aí final de semana... Ai, é uma festa, eu adoro, eu adoro. E foi por isso que eu comecei a namorar com ele, eu sempre brinco, eu namoro por interesse. E a gente se conheceu no aplicativo. Que dá... Mentira, que aplicativo? Inner Circle. Maravilhoso! Aplicativo de namoro. E a história é muito engraçada, porque quando eu tava querendo, assim, você ficar lá separada, sozinha, com o filho, é meio solitário, assim, né? Claro. E aí, meio? Meio, então. Irmã. A mãe que habita em mim, como é que é? Contempla a mãe que habita em você. E aí eu falei assim, não posso mais ter filho, né? Já quero alguém que tenha filho. Isso daí é primordial pra mim. Tanto que apareceu, eu falei, não tem filho, não dá. Tipo, até as pessoas que ficavam, eram interessantes. O filtro era, se tiver filho, me interessa. Se não tiver... E ainda tem que ter filho da mesma idade. Maravilhoso. E aí, quando eu vi o perfil dele, era pai presente. Porque o meu era assim, eu procuro um amor que gosta de cachorro e de crianças. Se tiver filho da idade do meu filho, ótimo. Maravilhoso. E o dele era, a hora que eu vi pai tava presente, no briefing. E ele falou pra mim, nossa, eu tinha mudado um pouco antes. Porque eu também tava tendo esse relacionamento, sempre dava problema, porque eu sou paizão, não sei o quê. Ele falou, já vou colocar logo de cara. Eu falei, olha, quando a gente é sincero, a gente manda pro universo, vem, né? É isso aí, Inner Circle. Patrocina a gente aqui, hein? Agora, como é que começa essa sua paixão pelos animais? E como é que você se tornou a Luísa Mel que a gente conhece hoje? Esse lado mais visível seu. Não foi da noite pro dia, né? É um processo. Começa adotando um cachorro. Eu não tinha animais quando eu era pequena. Meus pais não queriam ter. Porque eles tinham sofrido com os cachorros que tinham morrido. E aí, a minha irmã, a hiperativa, tinha, e a minha mãe leu que era bom para criança ter um cachorro. Ela falou, vocês querem um cachorro? E ela viu uma matéria na revista da Folha, que ia ter uma feira de adoção Eu não vou nem falar onde, porque como o animal veio doente, não quero queimar a universidade, tá? Porque foi super importante na minha vida, então. E aí, ela falou, tá bom, pode ser adotado. Aí a gente foi. Adotamos a nossa primeira cachorra, que já chegou super doente, já veio o caminho inteiro vomitando, com diarreia em cima de mim, porque na minha vida tudo assim é com muita emoção e tudo muito assim. Intenso. Tudo é intenso, tudo acontece, é uma coisa. E aí, aquele momento eu sempre falo, ali eu mudei, porque, penso, eu era uma adolescente, de repente eu começo a vomitar, né, fazer diarreia em cima de você, só que é aquele serzinho. E eu nem me importei com aquilo e aí a gente já levou no veterinário e falou assim, se passar dessa noite era parvovirose. Hoje em dia eu sei, é um caos parvovirose. Infelizmente até hoje eu perco muito filhote com parvo, né, uma coisa dramática no país.
Mas naquela época eu não sabia, e aí quando ele falou, e aí já foi aquela noite inteira vendo, né, cuidando daquele ser. Graças a Deus ela sobreviveu, mudou minha vida, da minha família e salvou, sei lá, milhares, milhões, eu até acho, porque, pela influência. Né? E você acha que foi ali que você virou já essa chave de... Primeiro, né? Porque ninguém vira uma vegana ativista só. Ali eu comecei a gostar muito de cachorro. Pouco tempo depois a minha avó morre, que é minha avó, que é a Luísa. A Luísa morreu atropelada em frente à minha casa, um horror. Um caos, um drama. Tragédia. Tragédia. Eu sempre falo, perder alguém é sempre triste, a morte é muito difícil, mas perder alguém de repente é devastador. Porque você não tem a chance de se despedir, você não tem, né? A pessoa morreu, você começa a reviver tudo aquilo sem ter uma oportunidade. É bem difícil. Meu pai ficou muito mal, muito deprimido. Mas a gente tinha acabado de adotar o cachorro e ele ficava... Uma cachorra, porque ela tinha nome de macho, outra história. E aí... Como é que é? A cachorra tinha o quê? Na verdade, ela era principessa, porque era na época do filme A Vida é Bela. Tá. E aí era principessa, só que aí a gente chegava e ela corria em cima, lambia a nossa cara, e a minha irmã falou assim, nossa, parece o Dino dos Flintstones. Aí comecei a chegar em casa, Dino! Maravilhoso. Aí, a principessa, na verdade, era Dino. Virou Dino. Entendi. E aí... Peraí, me perdi. Não, como é que... minha avó morreu. Isso. E meu pai escreve o programa de televisão. Meu pai sempre trabalhou em TV. Tá. E ele escreveu o projeto do programa e deixou meio que guardado. Eu já estava Que era o Latte Show já. O Latte Show. E aí eu tava... Não chamava Latte Show ainda. E aí eu estava começando na Rede TV. Apresentei o programa como uma ideia. Eles gostaram. Na época, eles não tinham ideia do que eu ia fazer. Nem eu, né? Tipo... Virou uma ONG, virou um programa ativista, né? Foi uma revolução mesmo, as coisas que eu consigo colocar na televisão. E aí acharam, né, que era só o mercado pet, que estava crescendo. E aí comecei, só que a primeira reportagem já foi na carrocinha, no CCZ, que na época matavam os cachorros depois de 3 dias que eles eram capturados, né? Se ninguém fosse reclamar. E eu entrei naquele corredor da morte e aquelas centenas de cachorros me pedindo para salvar, porque eles sabiam que eles iam ser sacrificados. Uhum. Eram 3 salinhas, e ali eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Peraí, como assim? Eles vão morrer todos daqui 3 dias e daqui a pouco chegam outros? Não. Aí eu entendi, eu falei, olha, eu não vou salvar vocês, mas eu juro que eu vou mudar isso. Então você foi tomando, na verdade, contato com os fatos, com as coisas que estavam acontecendo, e isso foi te gerando essa angústia. O ativismo é isso, você vai despertando, porque te ensinam, né? Sim. E aí você vai, opa, peraí, isso tá errado. Não, mas é sempre assim, não, mas tá errado, vou mudar, vou lutar. Tenho essa personalidade de ser uma pessoa... Qual o seu signo? Sou virgem. Virginiana. Eu não sei, mas eu não sou nada virginiana. Com ascendente em... Câncer. Ah, tá bom. Aí já dá pra entender um pouquinho. Uma lua em Áries. Ah, então tá bom. Agora você entendeu. Então tá bom. Ô Lu, eu vou chamar o nosso primeiro quadro, que é a verdadeira tradução. Nesse quadro, eu vou trazer algumas frases suas. E aí, eu queria que você me contasse um pouco do contexto. Isso vai ajudando a gente a falar da sua história e trazer um pouco mais de conversa aqui pra gente. Vamos ver se as frases são verdadeiras. E se não for verdadeira, você fala também. Aspas. Os meus escândalos são todos fundamentais. Ah, com certeza. O ativismo é isso. Por isso que eu falei, vou... As pessoas não entendem. Hoje em dia o pessoal faz muita confusão. O que é um ativista, né? A pessoa, às vezes, protetor de animal, já hoje em dia, é ativista da causa animal, a pessoa que resgata. Não é isso. O ativismo, ele é você colocar a luz sobre um problema, sobre uma questão onde já é totalmente aceito pela sociedade. Então, quando eu comecei, por exemplo, a falar de circo com animais... Era aceito, não sei quantos anos você tem, mas muita gente foi em circo com animais e ninguém era um crápula, né? A gente não sabia. Sim. E aí, quando eu entendi, quando eu tive as imagens, coloquei, né? Dei luz a isso. E aí você começa. Só que assim, para uma coisa ganhar dimensão, principalmente hoje em dia com a internet, ela tem que ter polêmica, ela tem que ter, né? Essa coisa... Exato, escândalo. Escândalo. Então, olha, eu não vou dizer que é absolutamente todos, mas...
90% das brigas, dos escândalos fizeram muito mais bem para a causa do que para mim mesma. Próxima. Aspas. Prefiro ser chamada de louca do que de cúmplice. Você falou isso numa palestra do TEDx em 2021. Nossa, essa frase é ótima. Não é maravilhoso? Frase de feito, eu gostei. Nossa, eu amei agora. Eu acho que essa pode ir pra bio, entendeu? Não do Inner Circle, mas pro seu Gente, Instagram. Que frase exatamente isso. Maravilhosa. Exatamente Já isso. tá até, ela tá até autoexplicativa, né? Eu adorei. Repete a frase. Eu prefiro ser chamada de louca do que de cúmplice. É isso mesmo, você vai lá, faz o escândalo, pelo menos todo mundo presta atenção, falar que louca, mas as coisas mudam. Então ela também… E ser cúmplice a continuar uma coisa usando os testes, né? Produtos que testam animais, né? Toda aquela época do Royal, nossa, que eu fui xingada, nossa, o que foi… Foi um caos a minha vida naquela época, né? Mas tá aí, a gente conseguiu agora, sancionou o Lula há pouco, sei lá, 2, 3 semanas, proibido o teste de animais em cosméticos no país. Vem daquele escândalo, entende? É que demora, olha aí, nós temos 25, 12 anos pra gente conseguir uma mudança, mas sem dúvida nenhuma a semente foi ali. Então, faz parte. Eu vou puxar agora uma coisa quente, quentíssima dessa semana. Ai, você postou, um pouquinho antes de chegar aqui aos estúdios da Jovem Pan, você fez uma postagem muito interessante que me intrigou e eu gostaria de saber. Aspas. Tem gente que tenta diminuir o meu trabalho e a minha luta me chamando de loira burra, mas quero ver me enfrentar em um debate. Essa é uma coisa… Acho que você até começou a falar de mulher, né? Loira ainda, né? Tem esse estilo. Loira, nome de mel. Sempre querem, exatamente, desmerecer o que eu falo, tentando atacar a minha pessoa. Tipo, você não é bióloga, você não pode opinar que esse animal tá maltratado. Ele tá ótimo. Não, esse animal tá sofrendo. Eu não preciso ser médica para saber que essa pessoa tá sofrendo se ela ficar trancada num banheiro durante 10 anos. Você precisa ser médica? Você não precisa, né? Então, só você falta bom senso um pouco? Eu acho que é a maneira de me atacar, assim, porque isso cola fácil, principalmente num mundo hoje em dia, né, polarizado, onde as pessoas gostam, sou time A, sou time B, eu não gosto dessa pessoa, quero atacar tudo que ela representa, eu represento, né, muita coisa, represento o ativismo, represento mulheres que lutam, represento o veganismo, que é uma coisa também polêmica. Então são pessoas que ficam me desmerecendo nas redes e que muitas eu tô chamando para um debate. Falando em debate, eu vou te propor um debate diferente aqui, que eu vou chamar o nosso quadro Toma que o Hate é Seu. E nesse quadro, Lu, eu vou trazer alguns hates de internet ou de pessoas… Até hoje tá um pouquinho diferente o nosso quadro, porque normalmente a gente pega hates de pessoas random. Mas aqui tem pessoas públicas que jogam às vezes uns hates, assim, que a gente quer saber, entendeu? Amor, você viu como eu sou chique? Eu tenho hater famoso. Exato, não é qualquer um. Não é qualquer um, entendeu? É isso, maravilhosa. Então, hoje, toma que o hate é seu de famosos. De famosos? Olha, tem uns que eu nem sei. É o seguinte, aspas. Ela não sabe nem por onde a galinha mija e quer falar sobre o meio ambiente e contra o zoológico. É um negócio exatamente assim. Então, a discussão não é a fisiologia da galinha, realmente não é o que eu dedico, não é o que eu dedico à minha vida, o meu estudo, realmente isso é um assunto que eu não poderia dar uma aula sobre isso, mas ética, justiça, compaixão, são assuntos que eu domino bem. Conhecer um animal… Por exemplo, você tem cachorro? Tenho. Então, se o veterinário falar para você, olha, você pode deixar ele amarrado o dia inteiro num quartinho, você vai fazer? Não. Mesmo sendo veterinário? Por quê? Porque você, em algum momento, você tem alguma sensibilidade com o bicho. Então, assim, eu convivo com animais há 23 anos, assim, diariamente, já vi todo tipo de situação. Então, e fora isso, não é porque eu não fiz uma faculdade de biologia que eu não estudo bastante. Eu estudo, assim, todos… Até porque ser uma ativista da causa animal é um negócio interessante. Naquela época do Royal, mas não é cientista, só cientista pode falar que não… né, que você pode… Na verdade, quem luta são os ativistas. Por exemplo… Logo no dia de hoje, que todo mundo pesquisa tudo, fala sobre tudo, e aí você não pode. Também o contrassenso é que é maravilhoso. Todo mundo dá opinião em tudo, aí pode.
Mas quando você quer falar sério e quer O assunto que você tem que propriedade. você tem propriedade, que você estuda, não vale porque você não tem o título. Exatamente. E não sou só eu, é um movimento mundial. E a gente pergunta para esses biólogos onde eles estavam na época do circo com animais. Inclusive, o outro biólogo que também fala essa bobagem, ele conta muito que estava do lado do Beto Carreiro no circo. Eles já não eram biólogos, então eles já não achavam que tinha sofrimento no circo. Talvez por isso eles não entendam o sofrimento que é um zoológico. Sobre o meio ambiente, também acho muito curioso que essas pessoas que ficam tão preocupadas só com elefantes, biólogos de meio ambiente, eu não vi uma vez eles se manifestarem contra a pele da devastação, que é a coisa mais assustadora que já aconteceu para o meio ambiente nesse país. Né? A gente teve os vetos do Lula, mas a gente teve risco aí de ter uma tragédia ambiental, mesmo que os vetos não é tão bacana. Eu não vi nenhuma manifestação. Por que será? Vamos ao próximo. Aspas. Eu acho ela uma fingida, chora quando quer e arrecada milhões em cima desse show. Richard Rasmussen. Ai, que graça. Olha, eu queria saber onde estão esses milhões. Eu queria, porque uma vez ele falou que eu ganhei 23 milhões da Visa, eu tô esperando até hoje esses milhões, assim. Tipo, esse chora quando quer é muito bom, né? Chora assim, quando quer e arrecada milhões em cima desse show. Eu, na verdade... Eu não sei se isso é um hate, eu tô achando que ele gostou. Eu achei que, né, eu achei que é um elogio, porque você tá milionária fazendo o que você quer, não é? Você chora quando quer e ainda ganha milhões pra isso, você é um gênio. Olha, na verdade, infelizmente eu não choro quando eu quero, eu choro porque é muito duro. Eu, mesmo depois de tanto tempo, eu ainda sofro. Assim, menos, eu consigo... Né? Hoje em dia eu tento, fiz muito trabalho para conseguir não ficar nesse lugar de sofrimento o tempo inteiro, de ficar ali no meu trabalho. Infelizmente não arrecado milhões. Eu tenho uma ONG que arrecada pouco, muito pouco, perto do que a gente precisa. É uma luta todo mês, assim, e essas coisas que as pessoas falam atrapalham muito, né? E aí eu falo assim, você tem um cachorro, quanto você gasta com um cachorro? Imagina uma pessoa que tem 100, 200 e não são sempre os mesmos 100. Então, eu dou, 50 aqui, amanhã eu já pego mais 20. E eles vêm muito doentes. Então, todo esse tratamento é muito custoso. Eu tenho muitos funcionários para o abrigo estar sempre limpo, tem veterinário, é uma empresa, na verdade. Mas eu trabalho gratuitamente. Eu nunca ganhei R$1 de Instituto Luiza Mel. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você já foi acusada, e você comentou um pouco brincando sobre o seu atual namorado, marido, que você é oportunista. Você já foi acusada de oportunismo em função do seu trabalho. De você aparecer em lugares, de você estar em casos mais polêmicos. A história do Corre Aqui, Luiza Mel, e você vai para resgatar, para ajudar. E muita gente acaba criticando, falando, não, ela é oportunista. E teve recentemente a história da mulher da casa abandonada, que você foi até lá para fazer o resgate dos animais que ficam lá. Ai, essa história. Hoje estreia a Mulher da Casa Abandonada, a série da Amazon. Você sabe, olha, só por aí já dá pra contar. Ai, agora ela sentou assim, eu vou sentar assim também. Vamos falar. Vamos falar? Vamos falar como se a gente estivesse assistindo a série aqui, hein? Então, a série, gente, sabe vai. quantas vezes eles me ligaram da produção pra que eu desse entrevista, pra que eu aparecesse? Olha, não aparece? Eu fiquei até com dó da diretora, assim, porque eu já trabalhei em produção de TV, então eu sei que a gente tem aquela meta, a gente quer fazer um trabalho. Você não vai aparecer? Não. Acabou com a minha vida agora. Aí... E ela ficou lá insistindo. Eu falei, então, ao contrário das pessoas acham, né? Não tem sentido pra mim. O que eu vou mostrar ali? Tipo, o que eu tinha que fazer, eu já fiz, entendeu? Ali seria, eu quero pegar carona nessa série. Mas que fim teve aquela história? Rolou todo o podcast do Chico Felitti. Então, deixa eu contar desde o começo. Quando rolou toda essa confusão, eu estava no Canadá. Eu tenho família no Canadá. A Luísa que está no Canadá. Não dá pra me fazer meme com você, entendeu? O meme é pronto. E aí eu tava com a minha família no Canadá, que era a bar mitzvah do meu primo. E aí rolou o primeiro resgate, que eu nem tava.
E aí a produtora na época falou assim, olha, a gente vai fizemos um resgate porque tá rolando aqui uma história de uma mulher, uma casa abandonada, a mulher é procurada pela FBI, de um caso de escravidão e uma coisa horrorosa. E eu, nossa, tipo, né? Tipo, parece filme, né? Uma mulher procurada pela FBI. Eu achei super... Eu, não, tá, tudo bem. Foram lá e resgataram 2 cachorros. E a gente já estava nesse começo de estresse ali no Instituto, porque eu estava um pouco afastado, porque estava no turbilhão ali emocional. E aí estava meio que uma crise. Aí eu, que já não fazia sei lá quanto tempo que eu não saía com ninguém. Então eu finalmente desencalhei. Tava ali depois de sei lá quantos meses no hotel. O pai dos 4 filhos. Não era ele ainda. Ah, não era ele ainda. Desculpa. Aí começa, vou pegar o telefone, tá lá, 600 mensagens do pessoal do Instituto, não sei o que lá. E eu meio bêbada ainda, juro. E essa parte, né, tipo, que ninguém nem imagina. Eu tenho vida. Eu, tipo assim, ai, o que foi? Não, aquele caso da mulher, a polícia tá ligando, você tem que ir pra lá, pra delegacia agora, eles estão te esperando, que vai com você, porque pode ser que tenha outros animais, tem que pegar. O pessoal, eles estavam longe, e era em Genópolis, né? E eu moro ali pertinho, e eu tava por perto. E o pessoal vai chegar, mas você chega antes, porque vai a polícia, eles vão abrir, pode ser que saia os bichos, nananã. Ai, tipo, tá, tô indo, fui, nem tava tão por dentro, fui pra delegacia, porque o delegado tinha me chamado na delegacia. Quando eu cheguei na delegacia, que eu já vi que já tinha outras pessoas que eu achei que era uma coisa escondida. Tá bom. E eu ainda com essa história, tipo, pra mim, tem poucas coisas que são tão cruéis quanto você escravizar alguém. Porque ainda é um crime continuado, né? Tipo, então, essa pessoa ficou, sei lá, eu não lembro exatamente, acho que são 20 anos, 20 né? anos. É uma coisa assim tão assustadora. Realmente, tem alguns casos que eu preciso até falar, ser sincera. A causa animal, mesmo com a mudança da legislação, quando a gente faz uma denúncia, muitas vezes não acontece nada de verdade, né? Eu sei que as pessoas ficam, internet, porque política, né? Tipo, as pessoas achando, mas na prática não acontece. Desde que eu comecei, a principal repercussão é a coisa social. Então, os vizinhos veem aquela pessoa indo para a delegacia, que ela maltratou o cachorro. A maior vergonha é a social, porque a nossa lei ela não é eficaz. No caso da mulher, no final das contas, eu nem sabia disso, mas foi a mesma coisa, né? Porque ela não foi presa, o crime caducou, né? Tipo, prescreveu. E aí é tão doido. E pera que eu tinha feito... Eu sou toda meio... Eu sempre faço umas piadinhas. E aí eu tinha feito essa... é capaz ainda, as pessoas adoram me cancelar, que a mulher procurada pela FBI ainda vão falar que sou eu a culpada da história. E aí, quando eu vi que eu tava sendo xingada, né? Tipo... Bom, e aí eu fui pra lá e tava aquela confusão e o delegado falou exatamente isso. Olha, a gente não sabe, porque normalmente a polícia não sabe pegar animais, né? Normalmente eles chamam a gente porque... E aí a casa também era uma casa difícil, que era cheia de lixo, né? Ela também, acho que é acumuladora. Sim. Isso é um aspecto terrível, porque eu lido bastante com acumulador. Acumulador de lixo e de bicho, né? É um perfil, assim, bem complicado. Não sei se era o caso dela, acho que não, porque no final ela nem tinha tanto bicho. E aí fui pra lá e aquela coisa. E tudo que eu fui fazendo foi virando outra coisa, uma coisa muito doida. Por exemplo, o negócio da Enel. Eu fiz a piada. Chegou o cara da Enel e foi entrar. Quando ele saiu... Eu, engraçadinha, falei pra ele, não achou nenhum gato? Nem do seu, nem do meu? Depois virou na internet que eu tinha... Eu falei, nossa, mas foi uma piadinha que eu fiz, tipo, uma brincadeira, tá bom, no lugar, sei lá. Tipo, mas eu sou uma pessoa que faço muita, por mais... Até acho que o meu trabalho, às vezes, é muito pesado. Sabe velório que as pessoas contam piada? Sabe é um mecanismo de defesa, sim, né? Claro. Muito explicado por Freud, senão as pessoas já vão achar que eu sou psicopata. Mas, às vezes, num momento de muita tensão, você tem. Então, tem esses momentos. Sim. E eu fiz uma piadinha, assim, tipo, e aí virou uma... Né, eu nem sei os memes que falaram. E aí entrei, e aí
Ela veio falar que gostava de mim, mas que eu tinha pegado o outro cachorro. E muito doida a história, porque a cachorra que a gente resgatou primeiro, a mulher que ficou escravizada, ela tinha um problema no útero e ela nunca foi tratada. Isso. A cachorra também. Cara, é tão bizarro isso. A cachorra, mesma coisa. A cachorra estava com um tumor gigante. A cachorra da mulher da casa abandonada tinha a mesma doença Da do que mulher a mulher que foi escravizada. escravizada por ela. Não é muito maluco? Não aquela cachorrinha que aparece no vídeo, as cachorras que minha equipe tinha tirado antes. Gente! E aí, nossa, tipo, é muito bizarro, né? Só que aí, como é uma cachorra, as pessoas não se importam. Porque as pessoas acham que maltratar animal é só bater. Muita gente tem essa, porque se a pessoa está espancando, aí todo mundo, ai, prende, bate nela, eu bateria, sabe? Quando você posta alguma coisa assim. Mas não é, você não dá assistência médico-veterinário, você manter um animal naquelas condições também é maus tratos, né? Claro. Então, principalmente não ter levado a cachorra para o veterinário é uma atrocidade, Sim. né? É uma dor violenta, a cachorra já estava super doente. Então, teve... Você resgatou, então, ficaram com vocês? No outro instituto. No outro instituto. E aí... E a ação desse caso também não foi... A mulher, ela realmente tem problemas, né? Assim, eu lembro... Não, o processo foi encerrado, assim, a gente ganhou os maus tratos, a gente conseguiu a guarda, mas parece que ela brigou com a advogada. Ela tem, sem dúvida nenhuma, também problemas. Mas acho que a grande questão, até por isso que eu não quis aparecer no documentário, porque a grande questão de toda essa história deveria ser, nossa, a pessoa escraviza outro 20 anos, consegue fugir e ela nunca paga por esse crime. E aí a história virou assim, Luísa Mel quer aparecer. Tá entendendo? Tipo, É verdade. E aí não é uma coisa boa. Lembra que eu te falei, eu gosto de escândalo, eu gosto de polêmica, porque aparece normalmente, quando vai o Royal. O assunto é teste em animais. Pode estar me xingando, pode estar não sei o quê. Ali não. Nesse caso ali, não teve um output não estavam mais positivo. falando da escravidão, não estavam falando dos maus tratos, daquela imundícia que era aquela casa. A pauta virou essa. Sim. Aí realmente... Não me interessa participar do documentário, porque eu vou falar o quê? É que foi um pessoal. momento dramático para nós brasileiros, um momento. Eu acompanhei ao vivo lá, você entrando na casa. Eu não tinha noção que era tipo uma coisa... Foi uau. Eu não sei, na minha bolha, pelo menos. Não, todo mundo. Temos bolhas, assim, né? Não, foi uma coisa acompanhei ao vivo super. E não tava nem comigo o celular. Tava com outra pessoa. Então, assim, eu não tinha nem noção do tanto. E, teve uma cena que a gente não filmou, mas ela colocou a cachorra dentro da blusa. Eu comecei a falar, ela tá sufocando a cachorra vai morrer, e se a cachorra morrer na minha frente? E aí o cara do outro deputado que tava, foi lá e pegou, não foi eu que peguei o cachorro. Aí quando ela foi avançar pra ele, aí eu peguei e saí. Entendeu? Mas até porque não vou deixar o cachorro no meio dessa confusão ali. Mas é isso, assim. Esse é um episódio, assim, que você fala, putz... Podia ter algo maior saído daí, melhor. A história era pra quê? Porque as pessoas ainda ficam falando, foi, apareceu. Mas essa história é o quê? Né? Se não é uma história noveleira para as pessoas... Então, essa história é o quê isso, né? Então, o principal não foi discutido, que esse crime tem que prescrever? Será que tem alguns crimes que a gente deveria mudar a legislação, que não deveriam prescrever, né? Um crime sério, assim. Agora, o crime aconteceu lá também nos Estados Unidos, e aí também eu não sei qual que é a punibilidade. Foi ele que foi preso, o marido, ela fugiu. Ela fugiu, é isso mesmo. Além de tudo, acompanhou. Olha, hoje estreia A Mulher da Casa Abandonada na Amazon, que é sem a minha participação. Tá vendo? O pessoal adora falar que eu gosto de aparecer. Quem quiser saber a história, o resto da história, porque quem quiser saber a história com Luísa Mel vai ter que assistir o em-off, tá bom? Ô Lu, antes da gente terminar, eu queria que você contasse um pouco da feira de adoção do dia 24/8, na Cobasi. Sim, a gente faz evento de adoção todo mês na Cobasi. Cada vez em um local diferente, esse vai ser em Osasco. A gente tá super, hiper, mega lotados e a gente precisa doar, principalmente por duas razões. Uma, pra gente continuar o trabalho, resgatar outros que estão sofrendo, e também porque, por mais que meu abrigo seja um abrigo, assim, incrível, né, comparado com muitos outros no mundo, é realmente maravilhoso, mas mesmo assim é muito triste a vida de um cão
no abrigo. Sem família. Um cão sozinho no canil, assim. Eu tive um cachorro. Agora até fiquei emocionada porque ele estava tão doido ali no canil que ele ficava, sabe, rodando. E aquilo me dava um desespero, sabe? Aquele cachorro, ele nunca quer adotado. Aí uma voluntária adotou. E ela tá super feliz. Eu falei, ele roda. Ela, nunca mais. Ele é o melhor cachorro do mundo. E ele era um cachorro problemático ali. Então... Mesmo assim, né? Mesmo cuidando. Não, porque nada é igual à adianta, adoção. Não, lá é um presídio. Por mais que seja um bom, assim, a gente tira, eu tenho área de soltura, sempre que eu posso eu entro nos cães pra dar carinho, mas, pensa, mas ficam ali, né, e é muito triste. Então, eu peço que as pessoas abram o coração, não adotem pela estética, né, uma relação de amor não pode ser baseada nisso. As pessoas têm que saber que o comportamento é o mais importante. A gente está ali, minha equipe preparada para ajudar a pessoa a encontrar o cachorro ideal para o estilo de vida dela. Então, não comprem, adotem. Eu sei que já é meio batido isso, mas infelizmente ainda é a realidade que as pessoas compram muito, né? E a gente tem aí, sei lá, 50 milhões de animais abandonados no Brasil esperando a sua vez, né, de serem amados. Então, você pode fazer a diferença na vida de um animal. Isso é muito, né? A gente às vezes fica, eu quero salvar o mundo todo, mas se você muda o mundo daquele animal, né, já é muita coisa. Eu adorei nossa conversa. Obrigada. Essa foi a conversa com a Luísa Mel aqui no Em Off. Eu espero vocês na próxima sexta-feira. Até lá. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.